Meio-dia e 24, agora meio-dia e 25, batido, o Piauí TV1 já está de volta. Nós estamos no último bloco e a nossa última reportagem de hoje é falando sobre a polêmica, sobre a recomendação do Ministério Público para que a Polícia Militar possa fazer registros de crimes de menor potencial ofensivo. Uma atividade até então realizada apenas pela Polícia Civil. O Sindicato dos Delegados promete ir à Justiça para evitar que isso aconteça. É para a Central de Flagrantes que a Polícia Militar leva vítimas e bandidos presos na capital até 24 horas após o crime. Só que o Ministério Público resolveu intervir nessa história. Quer que a Polícia Militar faça a formalização de alguns crimes, aqueles de menor potencial ofensivo, como, por exemplo, ameaça e perturbação do sossego público, sem que leve o caso até a delegacia. Mas isso está causando uma polêmica entre instituições aqui no estado do Piauí. Na verdade, a Lei 9.099/95, que instituiu os juizados especiais, já prevê que qualquer autoridade policial poderá lavrar termo circunstanciado de ocorrência. Se a Polícia Militar é a primeira que chega ao local do crime, é ela que vislumbra todo aquele cenário. Ela pode coletar as informações da vítima, do autor do fato, indicar as testemunhas presenciais e encaminhar toda essa documentação para o Ministério Público. A Associação dos Oficiais Militares é a favor desse aumento de funções para o PM. Diz que em vários estados isso já acontece e que, na prática, o policial militar tem conhecimento suficiente para confeccionar os termos de ocorrências de crimes de menor potencial ofensivo. Inclusive o Supremo, o CNJ, o Superior Tribunal de Justiça, 15 tribunais de justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público, todos esses colegiados formados por operadores de direito, principalmente das mais altas cortes do país, eles consideram que a lavratura do termo circunstanciado de ocorrência é uma competência de todo policial militar. Já o Sindicato dos Delegados da Polícia Civil contesta. Diz que só o delegado tem como exigências para ocupar o cargo ser bacharel em direito e ter os conhecimentos necessários para fazer o procedimento. A Constituição Federal, ela determina que cabe às polícias civis a função de polícia judiciária e cabe a ela as apurações das infrações penais. Já em relação às polícias militares, cabe tão somente o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública. Ou seja, essa recomendação é um desserviço à sociedade. Além de ingressar com uma ação judicial contra a recomendação do Ministério Público, o Sindicato dos Delegados diz que vai representar criminalmente contra o Procurador-Geral de Justiça por ter desvirtuado o que diz a lei dos juizados especiais. Dizendo que, no seu artigo 69, está descrito, conforme ele colocou na recomendação, qualquer autoridade policial. O artigo 69 diz a autoridade policial. Ele não diz qualquer autoridade policial, isso é de má-fé do Procurador-Geral de Justiça. Nós vamos acionar o Conselho Nacional do Ministério Público e vamos às vias judiciais também. Por meio de nota, o Procurador-Geral de Justiça, Cleandro Moura, enfatizou que a recomendação não tira nenhuma atribuição da Polícia Civil, que a medida já é adotada em outros estados e que tem resultado em benefícios para a sociedade, que espera um atendimento mais ágil por parte das instituições públicas. Vale ressaltar ainda que cabe ao Ministério Público realizar o controle externo da atividade policial, função que continuará sendo exercida conforme estabelecido na nossa Constituição.